Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Leste Empreendedor. Eu me chamo Jéssica Alcântara, sou a sua host. Sei que nesse momento você deve estar sentindo falta do Pedro, ou não, mas eu prometo que eu vou entregar aqui para vocês muito mais carisma, tá? Vocês não vão sentir tanta saudade dele assim. Vai ser um podcast incrível. E já começando em primeira mão, nós temos uma convidada muito especial, a doutora Carol Berçot. Carol, começa se apresentando pra gente, fala aí o que você faz, né? Com o que você trabalha. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Ai, muito bom estar aqui hoje. Me chamo Caroline, tenho 40 anos, não parece, mas tenho. Conservada no formol, gente. Eu já pedi aqui a dica, né, de como chegar aos 40 com essa carinha aqui de 28. Eu tô formada há 12 anos. Eu trabalhei durante muitos anos prestando serviço, né? Então, tanto no SUS quanto clínicas privadas. E em 2019 eu resolvi fazer uma especialização de endocrinologia. Então, hoje eu atendo mais nessa área. Entendi. E como é que foi, Carol, esse processo, né? Você já trabalha, já está atuando como médica há 12 anos, mas como é que foi antes da medicina? Você sempre quis medicina, cogitou fazer isso, seguir outra área? Como é que foi esse início dessa jornada? Olha, eu sinto, hoje avaliando, que eu fui muito influenciada pelos meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe são médicos. Então, foi algo que eu escolhi muito cedo. Acho que tem muito a ver com a questão de dar orgulho para os seus pais, né? E dentro da minha casa, eu só vivia essa profissão, né? Então, era o que eu conhecia. Eu acho que o que me fez escolher, né? Desde a época de colégio, a gente tinha que já decidir quais seriam as aulas específicas, né? Que a gente ia prestar o vestibular e precisava fazer as aulas específicas para determinada área. E eu já escolhi a área da saúde. Com 15 anos, por exemplo, eu já sabia que eu ia fazer a área da saúde. Ah, bacana. E você sente, assim, que, claro, eles te influenciaram, tanto porque tanto seu pai quanto a sua mãe também são médicos, mas hoje, você se identifica com a medicina como legado da sua família, ou você acredita que já tomou um rumo um pouco diferente? Não só pelo tempo, né? Seus pais são médicos, mas de uma outra geração, mas também pelo seu perfil, porque você sente que é uma médica assim como eles, ou mudou? Como é que foi esse cenário, esse contexto? Então, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu já, tem 12 anos que eu tô já em atendimento, eu não consigo me imaginar tendo outra profissão, mas não tem nem como comparar. Assim, a minha medicina com a medicina dos meus pais, né? Eles têm uma medicina muito tradicional, vieram de uma medicina muito tradicional, e a gente vê que a medicina, ela tem mudado muito, e a gente tem que sempre acompanhar. Sim. Então, hoje, eu acho que eu sinto que eu presto uma medicina totalmente diferente da deles. E você tocou num ponto interessante, que é essa questão da mudança, né, na medicina. Eu tenho observado, não só na medicina, como também em outras profissões, que o perfil do cliente, do consumidor, né, no seu caso, do paciente, ele tem mudado um pouco, né? Sim. Ainda não é todo mundo que busca por uma medicina de mais qualidade. A gente ainda está muito acostumado com aquela perspectiva do plano de saúde, consultório lotado. E a gente vai falar um pouco ainda, vai se aprofundar um pouco mais na experiência do paciente. Mas você acha que essa influência desse modelo novo de medicina surgiu da internet? Ou já foi algo que veio de você, da sua experiência com o SUS? Ou que você gostaria de oferecer para o seu paciente? Como é que você percebeu essa necessidade de diferenciação da medicina tradicional? Essa diferença, ela veio de uma inquietação minha, um incômodo que eu tinha. Todas as vezes que eu ia trabalhar em algum lugar, prestar serviço em algum lugar, eu tinha uma sensação que eu nunca conseguia ajudar o paciente por completo. Eu nunca conseguia proporcionar para esse paciente o melhor que eu conseguiria dentro da medicina. Tanto de serviços, né, quanto de produtos, enfim. E aí
Eu lembro na época eu estava fazendo terapia e a minha psicóloga conversou comigo. Por que você não abre sua sala? Por que você não vai comandar o seu próprio espaço? Você não vai ditar as regras. E aí você vai prestar a medicina que você quer e que você espera. Então, foi nesse momento, né, que eu decidi pegar uma sala e falei, vou criar coragem e vou abrir o meu próprio espaço. Foi nesse momento, mas veio dessa inquietação de nunca conseguir, uma sensação de que você fica tapando sol com a peneira, você nunca consegue prestar uma assistência de qualidade. Tá. E aí, pra você, assim, hoje, né, olhando, digamos que uma visão macro, assim, de fora, de cima pra baixo, o que era essa medicina que você acabava sendo obrigada a prestar para esse paciente, com o que você hoje pode proporcionar dentro da Equilive? A gente está falando de saúde. Então, você ir numa consulta médica já não é algo muito confortável. A gente já está falando de uma parte, é diferente ser num lugar para comprar uma coisa, né? Para adquirir uma coisa. Então, esse paciente chegar numa sala de espera lotada, né, sem conforto, ele já vai com ansiedade, e ele chegar ali, por exemplo, ter uma televisão passando notícia de desgraça, né? Porque geralmente é o que a gente vê. Tiroteio, acidente. Exatamente, assassinato. Então, assim, se ele tá com problema de ansiedade, ele sai pior. Então, eu observava muito essas coisas, sabe? Aquele ambiente caótico de sala de espera muito cheia e o paciente não tem nem noção de quando vai chegar a vez dele. Toda hora ele tem que ir lá na recepção. Tem muita gente na minha frente. E às vezes a gente passa mais tempo na recepção do que na própria consulta. Do que na própria consulta. Exatamente. E tirando essa questão, né, da experiência dele ali até ele entrar na consulta, uma consulta prolongada em que eu conseguisse dar atenção. Porque tanto no SUS quanto nas clínicas privadas, né, clínicas populares, que eu trabalhei durante muito tempo, era questão de 15 minutos para cada paciente, né? E 15 minutos é o quê? É ok? Dá para fazer uma anamnese? Não. Você tem que ser muito sucinto, assim, em 15 minutos. Você não consegue ouvir. Você não vai dar uma atenção completa. Vai ficar algo faltando. Sim. Ele não consegue se abrir, até para você ter estabelecer uma confiança, né, uma relação de confiança, é bem complicado. E aí, né, você teve esse insight, sentiu essa necessidade junto com essa inquietação. A sua psicóloga na época plantou a sementinha. Sim. E você, com a cara e com a coragem, foi lá e abriu a sua sala. Sem experiência, tinha alguém ali nesse primeiro momento te orientando? Como é que foi? Eu não sabia absolutamente nada. Eu simplesmente peguei uma sala comercial. Ela já estava até montada, assim, para um consultório, mas eu não sabia absolutamente nada de gestão, de organização. Nunca tinha tido um funcionário na vida, né? E a primeira vez que eu precisaria contratar alguém, treinar essa pessoa, foi muito desafiador no início, assim. Não, isso eu acredito. E como é que a faculdade, Carol, de medicina, ela aborda essa vertente do médico abrir o consultório? Ela ensina onde vocês a buscarem isso? Ou tem alguma disciplina que aborde essa questão de criar uma instituição ali, de quadro societário? Tem algo assim nesse sentido para nortear vocês? Eu vejo que o médico, ele não tem tanto essa visão, é uma visão muito mais humanitária, é um trabalho quase que social, né? De filantropia ali, de doação. Ele não tem muito essa visão do eu tenho um negócio. Como médico, eu também sou dono de uma empresa e a medicina é o meu produto. Vocês não veem dessa forma, né? E aí, como é que é esse processo de construção? Não temos esse treinamento na faculdade. Se eu pudesse hoje resumir, eu ia dizer que a gente é formado para trabalhar no SUS. Né? Então, a gente é formado para atendimento humanizado, fazer o que precisa ser feito dentro das condições que tem. Então, nós somos treinados
a trabalhar com as dificuldades, com a falta de material, com o horário apertado. A gente tem esse treinamento, então é até difícil médicos em uma determinada idade da vida conseguirem desfazer isso. Sim, porque já foram treinados desde da faculdade. Desde que a gente roda em estágios, em serviços, a gente já vivencia essa realidade, né? Principalmente do que a realidade do SUS. Então, a gente tem um treinamento mais voltado para o acolhimento ali do paciente, mas que tem que ser feito de uma forma que não é o ideal. É o rápido social. É o rápido social, exatamente. E aí a gente não tem essa visão, a gente é muito criado com a visão ainda, aquele status do sacerdócio, né? De se doar, né? Não tem aquela visão de eu exerço um serviço e eu preciso cobrar por esse serviço. Sim. Médicos têm vergonha de cobrar pelo seu serviço. Uhum. Então, é essa forma que a gente é educado desde a faculdade. E você teve, né, pelo que eu entendi, por conta própria, porque você comentou aqui que os seus pais, eles vêm de uma medicina tradicional, né, e eles estão muito mais ainda presos a esse histórico mais social, mais humanitário. É até importante a gente... eu abordar, assim, eu trabalho também com alguns outros médicos e normalmente a gente tem esse preconceito, né? Primeiro a gente tem aquele estereótipo de que todo médico é rico. Sim. De que ele trabalha meio que por opção, já veio de família rica, né? Já tem um preconceito, sim. A gente já olha para o médico e a gente já cria ali toda uma concepção do que é a vida dele por trás da medicina. Sim. E eu também percebo que existe essa restrição dos próprios médicos em se posicionar, e aí acaba ficando esse cenário do paciente recebendo pouco, porque ele paga pouco por isso. Porque para o médico conseguir fornecer, né, entregar uma medicina de qualidade, ele também precisa estudar, ele precisa se atualizar constantemente, sim, ele precisa doar tempo ali para conhecer novas medicações, inovações, ele precisa de um espaço, né, que a gente vai falar também um pouco sobre como é equilíbrio lá, mas ele precisa de um consultório, ele precisa sim, de um funcionário, sim, e tudo isso tem um custo, né, para ele entregar essa medicina de qualidade. E aí, você sempre foi tranquila com isso, ou você teve medo desse julgamento, dessa percepção do paciente achar que você estava tentando se aproveitar com relação ao preço? Foi tranquilo para você abrir seu consultório, entregar o que você queria entregar? Porque teve essa jornada que você disse que você começou sem saber, só foi, né? E aí, como é que foram esses desafios iniciais? Olha, foi bem complicado. A gente tem muito medo da cobrança, né? De cobrar pelo nosso serviço. E aí, como a gente já tem essa cultura, né, de não dar muito, das pessoas não valorizarem muito a saúde, essa questão, e na verdade, na cabeça do paciente, por exemplo, que ele paga um plano de saúde, ele não paga barato, ele não tá pagando barato por esse plano de saúde, sim, mas o repasse que o plano de saúde faz ao profissional é muito baixo. Sim. E muitas vezes o paciente não tem essa noção. Né? Então, ele não entende o porquê, talvez, ele vai num médico que aceita o plano de saúde, enfim, ele não é tão bem atendido. Porque o médico que ele tá trabalhando só com o plano, ele precisa do volume. Exatamente. Para lucrar, para poder conseguir manter ali o seu negócio. Exatamente. E com volume, a gente entra naquela questão a consulta de 15 minutos é uma consulta superficial. Perde a qualidade, né? Então, para ele conseguir manter uma estrutura, ele vai ter que ganhar na quantidade. E não ali na qualidade, né? O paciente com 1 hora de consulta, ele vai ter que ganhar no volume. E aí fica uma sensação ruim, né? Dela paga um serviço, né? Que é o plano de saúde, e na hora que ela vai usufruir não é tão bom. E é legal você falar sobre, tocar no plano, porque eu trabalho, né, com mentorias e consultorias financeiras. E eu também trabalho com planejamento pessoal. E uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida e que hoje eu sempre passo para os meus clientes foi a questão do uso do plano de saúde. Porque eu era essa usuária de plano, sim, que achava que se eu pago, eu preciso consumir,
né, até a última Sim. gota do plano para fazer jus ali ao valor que eles estão recebendo. Principalmente quando a gente é jovem, que a gente tem muito mais, busca muito mais tratamento, consulta de rotina, né, do que algum tratamento específico. Sim. E tratar alguma doença. E quando eu entendi que... E aí eu comecei, na verdade, a sentir essa necessidade de ter médicos mais qualificados, né, e comecei a perceber, também sendo prestadora de serviço, que para a pessoa prestar o serviço que eu estava buscando, ela precisaria, né, receber na mesma proporção. Sim. E aí eu comecei a entender que, cara, não dá para eu querer uma boa consulta médica. E isso começou com a minha filha, porque eu comecei a levá-la em pediatras de plano. E aí, nunca me satisfazia. Pra mim, até tava satisfatório, pro meu marido também. Mas quando a gente teve a nossa filha ali, que eu precisava de alguém que olhasse os exames dela com paciência, suplementação, uma consulta um pouco mais demorada, porque se tratava de uma criança. Suporte no pós-consulta, né? Que é bem difícil. Hoje, eu levo a Olivia na emergência, mas eu pego a prescrição do médico da emergência e mando pra médica dela. E ela, na hora... fala pra mim, não, tá muito... O colega prescreveu muito bem. Não, isso aqui a gente vai fazer assim, assado. Ou eu falo, doutora, não tá funcionando. E ela vai e muda a medicação. Sim. Doutora, a Olivia tá com dor a urinar. Ela já manda o exame antes mesmo de eu precisar ir buscar o atendimento, porque eu já chego lá com o exame. E aí eu percebi que, cara, não dá pra eu querer isso de um médico que atende no plano de saúde. E fui passando... E aí essa cultura passou pra mim também. Então, hoje eu busco profissionais. E aí eu entendi que o plano, na verdade, ele tá ali pra uma emergência. Tipo um seguro do carro. Sim. Precisei fazer uma cirurgia. Preciso fazer exames. Mas pra consulta médica mesmo, raramente... eu uso porque eu entendi que o médico da consulta é esse médico que a gente precisa melhor. Para dar essa atenção, para cuidar da saúde e não tratar a doença. Sim. E isso é uma grande virada de chave que a maioria da população não tem por falta de acesso à informação. E aí você sente que existe alguma forma, assim, do meio fazer com que as pessoas, de fato... consumam só com plano, é uma cultura, e você acha que tá melhorando, que dá para ajustar? Qual é a sua percepção desse cenário? Olha, eu acho que realmente começa pela percepção do paciente não saber o valor de repasse. Ele não tem noção do quanto o profissional está recebendo por aquela consulta. Eu sei que é tipo coisa de, às vezes, R$20, R$25 por consulta, né? Não, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Se o médico tem sua própria sala, ele ainda consegue pegar um valor um pouco maior. Mas se ele está, por exemplo, prestando serviço para uma clínica privada, tem o percentual da clínica ainda, e aí que ele precisa repassar. Diminui. Isso, exatamente. Sim. Então, assim, você até me perguntou há um tempinho atrás aqui, como que eu consegui ter um entendimento, né, de que eu precisava precificar a minha consulta, né, de forma correta. No início, a gente realmente fica muito apreensivo. A gente vem dessa cultura, né, do volume, do cobrar pouco, né, do aceitar pouco pelo nosso serviço. Mas depois a gente vai entendendo que quanto melhor é a nossa remuneração, a gente consegue ter uma entrega melhor. Né? Então, quanto mais a gente é remunerado, a gente consegue se preparar para ter uma entrega melhor, uma experiência melhor do paciente naquele momento. Então, a gente vai e fica um pouco mais leve do que quando é no início. Porque você entende que é proporcional. Totalmente. Né? Assim como o valor da minha consulta foi ajustado, ele tem mais tempo de consulta. Sim. E aí, como é que é essa experiência como um todo? Do momento em que o paciente manda mensagem, porque assim, o que eu quero que o pessoal que tá ouvindo a gente entenda é que o médico, como empresário, ele busca uma entrega de excelência, né? Sim, com certeza. E aí eu quero que eles entendam como é que é essa jornada que você sentiu lá na época do SUS que era necessária e criou dentro da Equilive. Por exemplo, a gente tem hoje... Acho que todo mundo já deve ter passado alguma experiência nesse sentido, que é você fazer um contato telefônico e você ter uma demora enorme pela resposta. Então, você tá se sentindo mal, você tá com alguma dor, você tá com algo te incomodando, você quer resolver o mais rápido possível. Então, a primeira coisa é você fazer um contato telefônico e você ter uma resposta imediata. Isso foi algo que eu não abri mão dentro do meu serviço. Né? Segundo, você não ter uma agenda tão lotada que você precisa esperar
aguardar 2 meses para solucionar um problema que às vezes é grave. Sim. Né? Então, se a gente falar de um paciente aí que está com diabetes descontrolada, ele não pode aguardar 2 meses para ir num especialista. Ele tem que ir o mais rápido possível. Quando você consegue modificar essa precificação, você reduz essa agenda e você consegue prestar um serviço de mais qualidade. Você vai ter uma agenda, né, com mais horários ali disponíveis, uma agenda mais próxima, que ele possa resolver o problema dele mais rápido. E a partir daí, desde esse primeiro contato que ele faz da clínica, e nós temos preocupação com cada detalhe, né? Então, ele não pode ficar perdido. Qual é o endereço? Que às vezes a gente pega um endereço, a gente pega um telefone no Google, a gente está procurando um serviço de saúde, a gente pega um telefone no Google, aí liga e agenda. Depois a gente pensa, gente, onde que é a clínica? Sim, eu já fiz muito né? isso. E aí a gente fica, e a gente deixa, empurra com a barriga, quando chega no dia da consulta, a gente fica perdido, eu preciso saber onde é. Então, assim, todos os detalhes foram pensados, né? Para o paciente ter o máximo de conforto possível, o máximo de segurança. Então, tudo já é enviado para ele, a localização, o endereço, né? Se tem um estacionamento próximo, a gente tem convênio, a gente fala para o paciente que tem convênio naquele estacionamento, porque ele não pode... Você imagina, né? A gente está falando de um idoso que precisa se locomover com uma sonda, por exemplo, né? Uma sonda vesical, que é aquela que coleta urina. Ele vai ficar preocupado aonde ele vai parar, se ele vai conseguir andar daquele local que ele estacionou o carro até a clínica. Então, assim, tudo foi muito bem pensado para que essa experiência da consulta seja a melhor possível para o paciente. E aí, quando ele chega lá, né, o pessoal recepciona, o tempo de espera, tipo, chegou, vai ser atendido, tem 15 pessoas sentadas na recepção. Um outro valor da clínica, né, que a gente não abre mão, é a pontualidade. Então, todo paciente, ele tem o seu horário e aquele horário, ele precisa ser respeitado, né? Cada um tem o seu tempo, seus afazeres no dia a dia. Ele não pode ficar envolvido uma manhã inteira com uma consulta médica que às vezes nem vai durar o tempo que ele merecia. Exato. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Cada paciente é agendado por hora e quando ele chega, ele vai ser recepcionado, tem um cafezinho ali para ele aguardar, mas ele já vai ser o próximo. Geralmente, a recepção está vazia. Muitos pacientes até perguntavam e questionavam quando eles não estavam acostumados com a cultura da clínica. Eles perguntavam, aqui vem muita gente? Porque toda vez que eu venho, tá sempre vazio. Dava um sentimento de... Dava um sentimento de não ter. Atende, né? E aí eu fui me posicionar até na rede social sobre isso, porque eu falei, olha, se você não encontra, porque é proposital mesmo, é para que você não tenha uma sensação de que a recepção tá lotada e você vai ter que esperar muito tempo e a sua consulta vai demorar. Então, como cada paciente tem o seu horário, ele chega, só vai ter ele na recepção e ele já vai ser o próximo a ser chamado. E isso é algo muito raro, né, Carol, de você encontrar na medicina. Em todos os locais, assim, a gente pode achar que é uma questão, né, regional, mas não é. Não é. E eu tô gestante agora e eu tenho filho, então eu sou uma grande consumidora da medicina, do serviço de saúde como um todo, né? E eu percebo, e eu já fui embora, inclusive, de consultas, porque eu cheguei lá com hora marcada e parecia que era a ordem de chegada. E às vezes eu até preferia que a pessoa falasse pra mim que era a ordem de chegada, porque eu ia bater cartão lá 5 da manhã, mas eu sabia que eu seria a primeira a ser atendida e iria embora. Porque tem essa cultura também do médico de ter essa agenda super inflada, de colocar muita gente, e a gente acaba se sentindo desrespeitado, né? Sentindo que o meu tempo não tem valor para a pessoa. E você percebeu que essa visão que você teve de prestar um atendimento de qualidade, de ter uma escuta mais ativa, mais empática, da experiência do paciente, isso tudo veio com o seu feeling, além desse insight que você teve, desse sentimento. Porque eu acredito que no início não foi esse sentimento só de experiência, e sim da medicina que você gostaria de entregar, né? E aí depois veio toda essa concepção de que você precisava de uma trilha completa para que esse paciente fosse bem cuidado, que não era só o tempo que ele tinha com você ali. Isso veio da rede social, de você mesmo, de livros. Como você desenvolveu esse olhar empreendedor para além da medicina? Bom,
O olhar empreendedor foi totalmente orientado pela mentoria. Eu fiz uma mentoria muito boa, que é a mentoria Efeito Pétalo. E eu aprendi muito sobre a gestão. Por exemplo, você estava falando essa questão do horário. Não é saudável nem para o profissional. Por quê? Porque se eu tenho uma agenda muito lotada e eu não tenho hora para sair, eu não consigo planejar minhas refeições, eu não consigo planejar minha atividade física. Agora, se eu organizo meus pacientes dentro da minha agenda, sabendo a hora que eu vou começar e a hora que eu vou terminar, eu consigo planejar minhas outras atividades do dia. Então, não é saudável nem para o profissional ter essa agenda louca, né? E dentro da nossa cultura, é muito bonito o médico trabalhar muito. Sim. É algo que chama atenção. Essa pessoa, ela vai ser... É né? muito romantizado. Sabe? Essa questão do médico ter que trabalhar muito. Ganha bem, mas se mata de trabalhar. E às vezes com condições de trabalho muito ruins, né? A gente tá falando de condições Aí eu até brinco, né, com os colegas. Poxa, a gente trabalha tanto, constrói uma casa com o máximo de conforto e a gente passa o máximo de tempo dormindo numa cama que não é confortável, porque a gente tá lá dando plantão e a gente tá dormindo num colchão que é ruim. Então, qual a parte boa ali da gente ter uma casa, né, bacana, com uma cama confortável? Então, esse olhar empreendedor, ele foi muito importante, porque ele juntou ali o que eu já tinha de sentimento, né, com o serviço da medicina, como eu podia proporcionar isso para o paciente e como eu também poderia me preparar melhor para prestar esse serviço para o paciente. Então, uniu as duas coisas. E fora toda a parte de gestão, porque parece que não existe, né? Às vezes Parece que o médico, ele é só médico. O médico é só médico, né? Ele só tá ali para atender e vai embora. E não é só isso, né? A gente tem toda a parte de estrutura, de organização. Então, a mentoria, assim, ela me guiou muito. Principalmente na questão da precificação, né? E você organizar isso na divisão ali do dia, dos custos, né? Porque a gente não pensa só... O médico, ele tem tanto a cultura da doação, né? De se doar... Da filantropia, né? Que ele paga os custos. Às vezes o que ele tá... O combustível que vai no hospital, volta. Ele não tá entendendo que é a hora que ele gasta para prestar aquela assistência. Se ele vai fazer um deslocamento de uma cidade para outra e vai atender lá, ele só sabe calcular o tempo que ele tá lá. Mas o quanto ele deslocou daqui até lá para começar a atender, ele não põe no custo. E é um custo, né? Às vezes é 1 hora, 1 hora e meia que você vai para uma outra cidade prestar um atendimento. E o médico que só cuida acaba adoecendo. Exatamente. Porque ele não sabe gerir o negócio dele. Exatamente. Né? E a gente está aqui falando dos bastidores, né, da medicina como negócio. E como todo negócio, a gente sabe que existem desafios, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, sobre essa outra face de ser médica. Porque você, por exemplo, enfrenta desafios ali como empresária, como gestora, como líder de pessoas. Mas quando o paciente entra na porta do seu consultório, você tá lá 100% para ele, né? E o mundo pegando fogo e as coisas acontecendo. Como essa gestão emocional que você precisa ter e como são... o que você pensa na hora de lidar com desafios? Como você soluciona os conflitos dentro? Primeiro, existe? Médico tem problema? Porque o pessoal acha que não tem, né? Vamos lá. Primeiro desafio que eu vejo é a questão da equipe, né? A gente tá falando de gestão de pessoas. Então, assim, eu consigo controlar como eu vou agir, mas eu não consigo controlar muito como o outro vai agir. Então, por exemplo, se um paciente ele tá comprando a minha hora, o meu serviço, a minha atenção, eu preciso ter uma gestão emocional para até um dia que eu não tô bem, eu tenho que me esforçar para prestar o meu melhor serviço ali. Eu posso não estar bem, eu posso estar com algum problema pessoal, mas ali dentro eu tenho que ser o que ele comprou, né? O que ele espera, né? Criou de expectativa. Agora, o funcionário, né, a equipe, às vezes não vai ter essa mentalidade. Então, a gente tem que capacitar essa equipe. E até ela chegar no ponto que a gente quer, demora. Então, meus desafios desde o início, um desafio que foi muito pesado para mim foi a gestão da equipe. Porque hoje a minha equipe
é boa. Hoje a minha equipe está exatamente no nível que eu gostaria que ela estivesse. Mas aí a gente está falando de quase 3 anos de clínica. E né? você foi de um consultório, não, uma sala, né? Isso. Para uma clínica com muitos profissionais, Exatamente. né? Multidisciplinar. E outros funcionários também. Antes você tinha uma recepcionista e agora você tem toda uma equipe administrativa, financeira, de recepção, além dos parceiros, além dos profissionais que atendem lá com você. E aí esse boom, essa crescente, Carol, foi também assim, tipo, na mesma proporção que as coisas cresceram, os problemas também cresceram, os desafios cresceram? Totalmente. Teve uma hora que, assim, acho que todo mundo que empreende já se perguntou isso uma vez, né? O que eu tô fazendo, gente? Será que eu escolhi o caminho certo? Será que era aqui mesmo que eu tinha que estar? Porque tá muito difícil. Exatamente. E teve uma época que eu falei assim, gente, eu poderia estar ganhando a mesma coisa com bem menos trabalho, né? Eu tive essa sensação durante um período. Hoje não, porque nada recompensa o resultado. Quando você consegue ver o resultado, né? Tanto do seu esforço, quanto do que você pode transformar na vida do paciente com a sua assistência, é muito gratificante. Mas, principalmente, assim, no início, treinamento de equipe, você tem que estar sempre fazendo alinhamento, e aí você repete a mesma coisa 50 vezes, e às vezes a pessoa não pega. Então, você entende que aquele profissional não tem o perfil para trabalhar ali, e você precisa recrutar um novo funcionário. Tudo isso é muito desafiador. Então, foi bem difícil, assim, desde o início. Eu acho que hoje a gente tá, assim, com a equipe um pouquinho mais alinhada, né? A gente tá já ali, mas nem sempre foi assim. Eu já tive funcionário que não ficou nem um mês. E aí eu super me culpei na época e eu fiquei assim, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Por que a pessoa não gostou de trabalhar aqui? Mas hoje eu entendo que talvez não era o que ela realmente imaginava, esperava, não era o perfil dela, e eu, bola pra frente, e isso passou. Mas são desafios que a gente, como empreendedor, a gente tem que passar, né? Eu sempre falo que a gente, como profissional de qualquer área, nós temos ali o nosso conhecimento técnico, né? Por exemplo, eu como educadora financeira, eu sou especialista em finanças comportamentais, mas isso não me impediu de precisar aprender e entender sobre marketing, sobre cultura organizacional, sobre vendas. E aí hoje você como líder, como gestora, né? Tirando um pouquinho a saúde ali de lado, o que você achou que foi a habilidade mais importante que você precisou desenvolver, ou a mais difícil, assim? O que salta aos seus olhos de habilidade empresarial? Olha, se eu tivesse que definir uma palavra ou alguma ideia, eu ia definir como a pessoa que empreende, se ela quer dar certo, ela precisa gostar de aprender coisas novas. Ela precisa gostar de buscar o conhecimento, porque eu brinco, né? É uma segunda faculdade. Então, se a gente tem uma formação técnica, quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender de marketing, de contabilidade, de departamento pessoal, né? Que eu fico gestão financeira. Então, assim, a gente tem que... Pra gente conseguir cobrar da nossa equipe, a gente tem que entender o que aquela pessoa tem que fazer. Sim. Porque senão, como que a gente vai cobrar? Então, a gente pode não executar todas as tarefas, mas a gente tem que entender de todas as tarefas. É uma segunda faculdade, porque você tem que entender de cada setor dentro da Ainda da que clínica. Você não seja especialista, Exatamente. Você tem que saber como esse ecossistema funciona, até para poder enxergar ali os gargalos, o que não tá fluindo bem, onde eu preciso melhorar. Se você quer ser um bom líder, se você quer exercer uma boa liderança, você precisa você não consegue delegar esse conhecimento para uma outra pessoa, porque aí ela vai liderar do jeito que ela quer. Né? E se você tem uma idealização, se você quer colocar a sua essência dentro da empresa, você precisa entender de cada área. Porque você vai ver se aquela pessoa está executando de acordo com o seu jeito, até né? para definir os parâmetros, né? A cultura da empresa. Depois né? A gente vai aprimorando, Exatamente. Mas essa base, essa nascente precisa vir do dono. E isso é muito importante você abordar, porque eu vejo muita isenção de responsabilidade, né? Como mentora de empresários, eu vejo que tem muita gente
que quer, tipo, sair mesmo. Eu não gosto de delegar, ou eu não quero lidar com o funcionário porque eu não sei falar, eu não sei direcionar, ou eu não sei vender, ou eu não quero ir pro Instagram porque eu não sei de marketing. Se você não sabe, ou você vai aprender, ou você não serve para ser empresário. Sim. Não tem meio termo. Senão, a sua empresa ela pode até existir, mas em algum momento ela vai estagnar. E aí você começa a ficar insatisfeito, né? Então, é muito bacana você trazer esse ponto, porque eu percebo que a maioria quer brincar de casinha. Que quando a gente fala de brincar de casinha, é fazer só aquilo que gosta. E o empresário, ele não vai fazer só o que ele gosta. Porque também romantizam o empreendedorismo. Vou muito trabalhar bonito. menos, né? Você é meu próprio patrão. E a gente é tão próprio que a gente trabalha mais, né? Exatamente. Incrível. Mas é isso, romantizam muito também o empreendedorismo. E aí a pessoa, quando chega lá, ela não tem. Eu sempre falo, tem um monte de empreendedor com perfil de CLT. Ele tem um perfil de prestar o serviço e receber o salário. E assim, e é legal porque eu acho que é importante fazer essa autoanálise. Às vezes o empreendedorismo não é pra você. E tá tudo bem. Sim. Porque hoje em dia nós vemos tantas pessoas se dando bem, mas a gente não sabe o bastidor, o quanto essa pessoa sangra pra poder ter aquele resultado. E aí, normalmente, as pessoas, elas ficam com essa sensação do eu tenho que fazer certo porque eu não posso desistir. Mas às vezes não é sobre desistir, é sobre mudar, né? É sobre trabalhar essa perspectiva. Você me perguntou também, assim, o que é essencial, né, ter. Outra coisa que é muito essencial é você aceitar o erro. Você tem que entender que você vai cair e você vai levantar. E é possível levantar. Então, se você acha que você está numa jornada linear, que você não vai errar nunca, né? Quantas vezes eu acabei de falar aqui, eu já contratei funcionário que não tinha perfil. E isso vai acontecer. Então, assim, é um estresse? É um período desafiador, porque aí entra, sai, troca equipe, e aí a equipe fica desmotivada, porque um saiu, aí fica todo mundo sobrecarregado temporariamente. Então, assim, você passa ali para uma fase ruim, mas depois você levanta, né, e vem uma nova pessoa e você treina e a empresa vai. Mas você tem que ter essa resiliência, né, de você errar, você admitir que você vai errar, você aprender com o que você errou e você prosseguir. E você agora sente que você tá mais preparada para os desafios, assim, a Carol que começou lá com aquela primeira salinha, para a Carol que tem uma clínica agora, quando os problemas chegam, a sua postura mudou, tá mais segura, mais madura? Como é que é esse encarar os desafios quando eles surgem? No início, eu super me afetava com tudo. Então, acontecia algum problema, aquilo já era o fim do mundo pra mim. Eu nem desistia, eu aceitava até errar, mas eu ficava mal dias porque aquilo aconteceu. Me consumia de uma forma que eu ficava com ansiedade pra resolver logo. Hoje eu falo, ok, aconteceu, vamos pegar isso aqui, vamos analisar como é que a gente pode melhorar. Aquilo não consome meus dias, eu já entendi que essas fases vão acontecer, né? A gente tem altos e baixos, a gente tem semanas que a minha equipe fala, olha, essa semana tá mais fraca. Tem semana que todo mundo, gente, não sei o que tá acontecendo. Estamos com muita demanda. Então, assim, isso acontece em qualquer empresa, né? Então, você ter a maturidade para você entender essas fases, você entender que você pode pegar aquele problema e mudar. Você não é uma sentença. Sim, perfeito. Essa maturidade eu tenho hoje. Então, hoje eu me sinto mais preparada nesse sentido. No início era tudo desespero. Tudo. Meu Deus, aconteceu isso. A funcionária pediu demissão. Meu Deus, e agora eu vou ficar sem ninguém? O que eu vou fazer? Então, hoje em dia, eu sinto que eu tô bem mais preparada. Não, isso é bom. É importante a gente entender que a jornada empresarial, ela é uma constante evolução. Sim. É para sempre. Enquanto você tiver um negócio, e quanto maior for o seu negócio, maiores são os desafios, maiores são os números de problemas que vão surgir, né? E você usou duas palavras que são muito importantes nessa jornada, que é a maturidade, né? Você entender que cada circunstância vem para te amadurecer e para te ensinar algo e para que você não cometa aquele erro novamente. Sim. E entender que não é uma sentença, um erro, um problema, não é uma sentença, não é um fracasso iminente. Sim. Tudo dá para você ser contornado, dá para você dá para que seja ajustado. E aí agora pra gente ir
chegando à nossa fase final, eu queria que você deixasse 2 recados aqui. O primeiro... eu queria que você deixasse um recado para a sua equipe, porque eu sei, né, dessa construção, dessa jornada, desse crescimento meteórico que vocês tiveram, que embora tenha sido, porque eu considero 3 anos, são 3 ou 4? Ainda vai completar, a gente vai fazer 3 anos em agosto. Então, para mim, né, que conheço a clínica, que sou paciente da clínica também, sei o que você construiu nesse período, para mim é um crescimento meteórico, ainda que não seja fácil, porque eu sei também que foi muito difícil. O preço o quanto você sangrou para crescer nessa proporção. Mas a gente sabe também que não dá para fazer isso tudo sozinha, né? Você ali lidera com muita maestria, mas eu queria que você deixasse um recado para essa equipe, né? O que a equipe representa e o que você gostaria que eles soubessem. Olha, hoje a minha equipe é maravilhosa. Eu quero muito expressar aqui minha gratidão mesmo, porque eles são muito empenhados, eles vestem a camisa, eles estão ali, eles são muito parceiros, então eles já conseguem identificar às vezes algo que tá saindo da linha, eles mesmos já dão alguma sugestão, eles mesmos já resolvem, falam, olha Carol, tá acontecendo isso, mas a gente já fez isso, ou seja, eles já vêm com o problema e com a solução. Então eu acho muito bacana assim, a relação que a gente tem, é todo mundo muito parceiro, não tem disse, fofoca, não tem. Nosso ambiente é um ambiente muito saudável. Eu acho que isso tem ajudado muito a empresa a crescer. E o meu recado para eles é: vocês são maravilhosos. Assim, acho que a gente vai muito longe. Muito obrigada, né, por vocês fazerem parte do time do Equilive. Nossos parceiros também, né? Tem parceiro que está comigo desde que eu inaugurei. Então, é muito legal isso, né? Da gente ver pessoas que estão ali construindo também suas carreiras dentro da clínica. E isso é muito legal. É isso. Bom, e antes de pedir o segundo recado, eu queria dizer também, te parabenizar, né, por isso, por essa construção, porque a cultura, ela é o reflexo do líder. Então, se hoje eles são assim, eles são resolutivos, se hoje eles são parceiros, eles compraram esse sonho, eles vivem esse sonho junto com você, é porque eles veem em você alguém que é confiável e que é respeitosa também. Eu acho que precisa existir essa reciprocidade com a equipe, né, de crescimento, de companheirismo. Então, eu tenho certeza que essa cultura é reflexo daquilo que você trouxe para Equilive. E o segundo recado que eu queria que você deixasse é para quem quer ser cuidado de verdade, né? Porque para os seus pacientes, não precisa falar, gente. A gente é muito beneficiado de ser atendido por ela. Então, nós somos privilegiados de ter alguém cuidando e atento. E eu falo isso aqui, não é marketing, não é merchan, é porque, de fato, é muito bom alguém ouvir e entender. Às vezes a gente não sabe nem explicar, né, qual é o problema, o que a gente está sentindo. A gente só traz angústias e ansiedades. E um bom médico, né, uma médica como a Carol consegue trazer isso para o tangível ali, para uma solução, para um tratamento. Então, isso é muito raro de encontrar. E aí, não precisa falar agora nesse momento para os pacientes. Eu queria que você falasse para quem quer ser cuidado pelo Equilive, né? Qual o conselho que você dá? O que essa pessoa precisa buscar? Como chegar até vocês também? E como você vai solucionar a dor, tratar a dor dessa pessoa? Olha, meu recado para essa pessoa é: se ela tá buscando um profissional que ela possa confiar, acessível, porque às vezes a gente contrata, né, ou vai buscar um serviço de saúde com um profissional que é muito bom tecnicamente, mas ele não é acessível, né? Então, quando a gente realmente precisa dele, a gente tem uma barreira ali para alcançá-lo. Então, se a pessoa quer um ambiente acolhedor, calmo, tranquilo, com conforto, né, com tecnologias, com um profissional que dá um suporte pós-consulta para poder tirar dúvidas, para que você se sinta seguro no seu tratamento, né? Você não tenha medo, às vezes, de ter um efeito colateral e não conseguir avisar o médico que você teve esse efeito. É isso, assim, a gente consegue encontrar a gente tanto no Google quanto nas redes sociais, né? Qual é o arroba da clínica, Carol? clínica_equilíbrio, arroba. E o seu? O meu é doutora.dra.Carol Berceau, tudo junto.
Persô com T Com mudo. T mudo, no final. isso, exatamente. Carol, muito obrigada Eu que por agradeço. você estar aqui, por mostrar pra gente esse outro lado da medicina e por abrir, né, os horizontes, não só dos pacientes, pra gente entender qual é o tipo de acesso à saúde que a gente merece, Sim. mas também para outros profissionais, porque eu tenho certeza que existem médicos que não conseguem enxergar, né, essa capacidade de geração de valor, porque o médico, ele gera muito valor com o seu trabalho, mas às vezes ele não consegue porque ele não tem mecanismos, ele não tem ferramentas. Então, acho que essa troca que nós tivemos aqui hoje foi muito importante pra gente mostrar para essas pessoas Sim. que é possível, né? Tanto o paciente ter acesso a uma saúde de qualidade, quanto para o empresário que o negócio dele pode ser frutífero, pode crescer, ainda que ele seja médico, advogado, dá para você desenvolver um bom negócio e gerar valor na vida de outras pessoas, porque sem propósito a gente não consegue sustentar nada por muito tempo, né? Então, muito obrigada mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Eu espero que tenha feito muito sentido aí. Aqui para mim foi uma delícia. Foi um papo que eu nem senti passar e já me trouxe também alguns insights, ainda que eu seja de outra área. Então eu tenho certeza que agregou muito aí para você também. E eu te vejo no próximo episódio.